Fala galerinha do meu canal, tudo bem? Professor Jorjão na área, hein gente? E hoje, na aula de hoje, nós estaremos trabalhando com os números irracionais. Conjunto dos números irracionais, tá? O símbolo dos irracionais é esse I aqui, ele tem dois tracinhos, né? Antes de eu continuar, galera, o vídeo aqui, de eu começar a aula, você que chegou agora, dá o joinha aí, dá o like no vídeo e também se inscreve no nosso canal, galera. Lembrando que todas as vezes que você dá um like aí no canal, você está incentivando o meu trabalho, tá? Então você está incentivando que o professor Jorjão sempre coloque mais um vídeo, colocando mais matéria para vocês estarem estudando aí, que é a galera que foca no Enem, a galera que está focando no vestibular, ou até mesmo no concurso, ou até dentro de escola mesmo, uma aula de reforço escolar, tá aí para vocês, tá bom? Galera, antes da gente começar o vídeo, solta a vinheta, editor! Agora, galera, é o seguinte, ó, números irracionais, dízimas infinitas não periódicas, tá? Quando eu falo em dízimas infinitas não periódicas, eu tô falando em, o que acontece? Dízimas, ou seja, números decimais. Quando eu falo em dízimas, eu tô falando em números decimais, certo? Números decimais. Infinitos é porque não tem fim. Então eu estou falando num número que tem vírgula e ele continua, ele não tem fim. Porém, não é periódico, ou seja, não tem um número que se repita. Exemplo, 3,14159, todos os números que você for pegar aqui, não tem nenhum que repete. Aí você vai falar assim, ah, Jorjão, mas tem um aqui que repete, tem um aqui que repete. O 1 ele não repete, o 1 está aqui no 1, depois vem 4, 1 para ser período tinha que vir um 4 aqui, aqui vem um 5, depois vem um 9, quer dizer, aqui não tem uma sequência, não tem um número que se repita. Esse número repetiu, mas ele depois não vai repetir mais. Para ser período, o número tem que estar sempre repetindo, sempre ser aquele. O número é aqui, que é 2,7182818, não tem um número que se repita. 8281, depois vai vir um outro número aqui que não é 2 nem 1, não tem sequência. Você vê que não tem o mesmo número se repetindo. Aqui, a raiz quadrada de 2, lembrando que quando não tem índice, o índice vale 2. Raiz quadrada de 2, 1,4142,135, não tem nenhum número que se repete. Raiz quadrada de 3, 1,73205,080, não tem nenhum número que se repete. Esse número aqui é o número de ouro, número áureo, que a gente chama. 1,6180339. O que acontece? Você repara que não tem nenhum número que se repete na mesma sequência, né? Por exemplo, aqui, ó, 7, 182. Aqui deveria ser 182. Não, não é. Então não tem nenhum número que se repita aqui dentro de uma sequência. Não tem um período. Se não tem o período e a gente está diante de uma dízima infinita, esse cara aqui ele só pertence ao conjunto dos irracionais. São as dízimas, números decimais, infinitos, que não se repetem. Então esses caras são os números irracionais. Os principais, galera, o Jorjão botou aqui no quadro para vocês, tá? Nós temos o número aqui que é chamado de π. Nós temos o número E, que é o número constante de Euler. Onde é que a gente usa isso aqui muito, Jorjão? Na matemática você vai ver isso aqui em logaritmo. Logaritmo. O logaritmo, onde a base, a constante de Euler, é chamado de logaritmo neperiano. Você vai ver quando você trabalhar com logaritmo. Raiz quadrada de 2. A gente usa no dia a dia, só para ter um valor aproximado. Raiz quadrada de 3. E esse número aqui que é o número de ouro, número áureo, tá bom? Então, galera, preste atenção nesses exemplos aqui, são os exemplos mais comuns. Jorjão, pô, você vai trabalhar com esse número, π igual a 3,14159. Não, você não vai trabalhar com esse número. Quando a gente trabalha, por exemplo, com π, que é a constante matemática que a gente mais usa dentro da matemática, substituindo valores, nós usamos o π com duas casas decimais. Então, o que eu fiz aqui? Eu escrevi todos os números aproximando eles para duas casas decimais.
tá? Então, como é que fica, Jorjão, o 3,14159 com duas casas decimais? Você já viu no meu vídeo no canal, onde eu explico como é que a gente faz arredondamento de número, tá? Então, arredondando o número 3,14159, ele fica 3,14. Então, qual o valor do π? O π, ele é 3,14. Então, a gente não vai usar essa sequência aqui de número, até porque o π já escreveram ele com mais de 1 milhão de casas decimais e a gente não tem um período, não tem um número que se repete, tá? Então, a gente aproxima para duas casas decimais. Jorjão, no Enem, no concurso, qualquer prova que eu vou fazer, qual o valor do π? 3,14. Tá bom? Se ele não falar na questão, porque tem questão que fala assim, considere π igual a 3. Qual o valor do π? 3. Ele quer que você use o π igual a 3. Agora, se ele não falar na questão, qual o valor do π? E você tiver que usar 3,14. Ok, galerinha? Bom, número de Euler, 2,72. Raiz quadrada de 2, 1,42. Raiz quadrada de 3, 1,73, lembrando que todos esses valores são o quê? Aproximados, né? E o número de ouro, o número áureo, 1,62 aproximadamente, tá bom, galera? Esse aqui, gente, são os números irracionais. Jorjão, eles fazem parte de algum conjunto? Eles são subconjunto de outro conjunto? Eles estão dentro de outro conjunto? Como é que funciona isso aqui? Não, os irracionais, eles estão por fora. Então, tá aqui os números naturais. Você tem um conjunto dos inteiros, você tem um conjunto dos racionais. Até agora, você vê um conjunto dentro do outro, né? O natural é subconjunto dos inteiros, que é um subconjunto dos racionais. E onde estão os irracionais aí? Está ali dentro também? Não, os irracionais eles estão do lado de fora. Os irracionais estão do lado de fora. Tá? Eles não se misturam com os racionais, eles não se misturam. Então, você tem um conjunto dos racionais, você tem um conjunto dos irracionais. Mais para frente, o próximo vídeo, você vai ver que tem um conjunto que reúne todos eles. Mas aí é coisa para o próximo vídeo, a gente vai se ver lá com certeza. Tá bom? Galera, eu sou o professor Jorjão e vamos juntos à sua classificação. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!